Eratóstenes, um matemático e astrônomo que viveu 200 anos antes de Cristo, sabia mais sobre o formato da Terra do que muita gente hoje em dia. Esse é um vídeo do Professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, eu sou o Professor Aquino, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Bala de Ideias. Nesse episódio eu quero falar com vocês sobre o experimento de Eratóstenes e como é que ele fez para poder calcular a circunferência da Terra e como é que isso incomoda os terraplanistas até hoje. Vamos aqui para o computador. Estou aqui no programinha chamado GeoGebra, que é um programinha utilizado na matemática para poder estudar, tá? E aí eu fiz a simulação aqui, ó. Nós temos aqui a Terra, no formato que a gente sabe como é, que é uma esfera, né? E aqui no caso eu estou fazendo só um círculo dessa esfera, né? E aqui o formato no mito da Terra plana, tá? Aqui está em fora de escala, né? Claro, porque se você pega o tamanho aqui dessas hastezinhas aqui, ó, tá muito grande em relação ao raio desse círculo, mas é para vocês entenderem aqui a ideia básica, tá? Bom, o que o Eratóstenes fez? Na época dele, ele percebeu que um poço na cidade de Siene, hoje seria Assuã, a cidade, esse poço ficava iluminado, o fundo dele, com um raio de sol, no solstício de verão, numa certa época do ano então, né? Isso acontecia. E naquela mesma época, numa cidade distante, na Alexandria, isso não acontecia, e você teria um poste, por exemplo, fazendo uma sombra, tá? Então o que aconteceu? Ele pensou o seguinte, ora, dado que eu tenho que a Terra é esférica, porque veja, Eratóstenes na época dele já sabia que a Terra era esférica, não é que ele queria provar que a Terra era esférica, então ele já tinha aquele conhecimento, né? Ele só queria saber qual era a circunferência da Terra. Então ele pensou, bom, considerando então a Terra esférica, considerando que os raios de Sol cheguem de maneira paralela na Terra, né? Então o que ele fez? Ele pegou esse raio paralelo do Sol, né, de luz aqui, e considerou quanto é que seria mais ou menos o ângulo dele em relação a esse poste, considerando que tem essa sombra aqui. Ele chegou mais ou menos no valor de 7,2 graus, né? E aí foi o que ele fez, olha só. Considerando então aqui, ó, esse segmento aqui, ó, ele vai ser transversal em relação a essas retas, né? Que são retas paralelas. O segmento transversal aqui, nessas retas paralelas, vai formar esses dois ângulos aqui, ó, que são alternos internos, eles têm a mesma medida, tá? Ângulos alternos internos é algo que a gente estuda lá no ensino fundamental, certo? Então veja, considerando que são a mesma medida desses ângulos, então o que ele pensou? Bom, 7,2 graus tem que estar para 360 graus, assim como a distância entre essas duas cidades, que ele sabia que era mais ou menos 800 km, né? Fazendo a conversão para o que a gente sabe hoje, seria mais ou menos isso na época dele, o conhecimento dele. Então, 800 km tem que estar para o total da circunferência da Terra. E aí ele fez as continhas dele e chegou em mais ou menos os 40 mil quilômetros, né? Considerando aí que a gente sabe hoje que o raio médio da Terra é 6.371 km, se você fizer uma boa aproximação para π aí e fizer as continhas, vai dar algo em torno aí de 40.030 km. Então ele conseguiu uma aproximação boa, né? Para o que ele tinha na época, né? Com os dados que ele tinha na época, ele conseguiu uma aproximação boa, né? E aí veja, por que isso incomoda o terraplanista? Porque ele vai e pega isso aqui e fala o seguinte, não, na Terra plana também tem como eu encaixar esse mesma ideia. Como? Se eu boto o Sol próximo da Terra, e considerando que os raios do Sol não chegam de maneira paralela na Terra, eu consigo também fechar um triângulozinho e fazer as contas do mesmo jeito. Isso aqui é o argumento do terraplanista, né? Só que tem um problema no argumento do terraplanista. E se você tivesse, ao invés de dois postes aqui, né? Se você considerar dois postes, aqui eu não coloquei um poço, né? Eu coloquei como se fosse um poste, né? O que vai acontecer? Vamos botar um terceiro poste. Olha o que vai acontecer. Simplesmente não vai dar para encaixar no modelo de Terra plana os dados experimentais das sombras. Por quê? Vamos lá, olha só. Se você pega o poste 1 com o poste 2, vai dar essa altura aqui para o Sol. Se você pega o poste 1 com o poste 3, já vai dar essa outra altura para o Sol. E se você pegar o poste 2 com o poste 3, né, e considerar lá as sombras, você já vai ter essa terceira altura aqui para o Sol. Ou seja, 3 posições diferentes para o Sol, né? Considerando aqui que você esteja no mesmo horário, por exemplo, numa mesma época do ano e tal, né? Em 3 cidades distantes, né? No caso aqui, imaginando que você tinha 800 km de distância entre a cidade da Siene e a Alexandria, então imagine aí 3 cidades com 800 km de distância também. Imagine que estejam também na mesma latitude ou na mesma longitude, para poder ficar boas contas também, né? O que você vai acontecer é isso, não vai coincidir o dado experimental dessas sombras, e aí você vai encontrar 3 pontos diferentes para a altura do Sol naquele instante, tá? E você pode aqui, eu fiz essa animação aqui no GeoGebra, dá pra gente poder mudar aqui, ó. Se você vai mudando aqui, você vai vendo outras alturas de sombra, outros tamanhos de sombra, né? Essas sombras aqui estão o mesmo tamanho aqui que eu coloquei, né? Olha lá, ó. Aí talvez alguém pergunte, professor, por que você não faz esse experimento então? Pega mais 2 colegas seus, cada um numa cidade, uma distância aí de 800 km mais ou menos de cada uma. Essas cidades sejam escolhidas de tal maneira que estejam na mesma latitude ou na mesma longitude e faz as contas. Porque não adianta a gente fazer as contas. O terraplanista ele só acredita se for outro terraplanista fazendo.
Porque veja, se terraplanista acreditasse nos experimentos que nós fazemos, eles nem seriam terraplanistas para começo de conversa, né? Eles já saberiam que a Terra é esférica, tá? Então, se você pegar esses 3 terraplanistas e fizer esse experimento com esses 3 postes, por exemplo, não vai dar como você encaixar no modelo da Terra plana, porque você vai ter 3 alturas distintas para o Sol naquela data, naquele horário, tá? Porque as sombras não vão conseguir ficarem certinhas em relação ao que eles têm nessa teoria deles, tá certo? Então isso aqui era para mostrar para vocês mais ou menos a ideia por trás aqui do experimento de Eratóstenes, né? E como que se você expandir essa ideia para 3 postes, você não encaixa no modelo de Terra plana. Se você é o terraplanista, deixa logo o seu não curtir nesse vídeo, porque eu sei que vocês gostam de colocar o não curtir. Em relação aos comentários, se vocês colocarem comentários xingando, ou se vocês colocarem comentários indicando outros canais terraplanistas ou canais com links de desinformação, não vão aparecer esses comentários aqui, tá bom? Então nem adianta você fazer comentários desse tipo. Mas se você quiser manifestar sua opinião sem me xingar e sem indicar outros links de canais terraplanistas, deixa aí na seção de comentários e clica aí no botão de não gostei, né? Que eu sei que vocês gostam de fazer isso. E se você sabe que a Terra é esférica, deixa aí o seu curtir, compartilha esse vídeo. Não esqueça também de inscrever-se no canal e ficar sempre atento aqui às novidades, tá certo? Vejo você nos próximos episódios do Bala de Ideias. Até mais e tchau!